Eu sou a Tamara e estamos de volta com mais um Tâmaras Podcast. E hoje eu tô tão feliz com duas mulheres maravilhosas e mais pra frente eu vou contar o que elas têm em comum. Bom, a Andressa é o máximo, ela é PhD em mãe, fez faculdade aos 30, formada em Direito, empresária no ramo de metais preciosos. Ai, eu adoro joias, adoro coisas preciosas. E ela se casou aos 16 anos, Primeiro grávida, tem 4 filhos, se separou aos 27, aos 28, casou de novo, tá casada até hoje, gente. Que bom, né? E esse ano ela faz 40 anos. Tem muito papo aí, né? Tá entrando no climatério. O que você tem em comum com a Aline eu vou contar depois. Não vou contar agora, para poder vocês ficarem bem curiosos. E agora eu vou falar sobre a Aline. A Aline é casada, tem 2 filhos, diretora de operações na DMK3 Tecnologia. A gente se conheceu no mundo de tecnologia, né, Aline? E a gente nós nos tornamos boas amigas, de verdade. Sim. Foi de cara, assim. E de vida, né? De vida. E a gente trabalhou muito pouco tempo juntas, mas foi um negócio. Hoje o bate-papo vai ser muito tranquilo, muito de boa, porque eu quero saber um pouquinho sobre o teu início de carreira, né? O porquê que você decidiu trabalhar nessa área. E a Aline também, porque o mundo de tecnologia é um mundo que nos apaixona, que a gente se apaixona muito de cara. Exato. E, enfim. Mas antes de começar, eu roubei uma frase sua hoje, Andressa. Eu acho que combina muito com a gente aqui, que diz o seguinte: diva não gasta, investe. Adoro. Eu acho que aqui dá. Adoro. André, O trio aqui, eu ó, acho. maravilhoso. A gente até falou que seria legal a gente ter trazido uma champanhe, um negócio da próxima a gente traz. Então, quem quer começar falando? Eu vou deixar a Andressa. Ai, que Nossa amiga. educada. Bom, Vamos então, lá, meu amor. é porque eu tô num ramo diferente de vocês, Sim, né? Vocês sim. são da tecnologia, então vocês também hablam, né? Melhor. Eu não sou muito da comunicação, né? Eu administro hoje a empresa do meu pai, faço a gestão, então é uma família que sempre trabalhou no ramo dos metais preciosos. Então, eu fico mais nos bastidores, assim, mais na administração. Eu não sou muito de falar com os fornecedores. Já vocês já conversam bastante. Mas devia, porque ela é super boa na comunicação. Exatamente, devia. muito. Começa a repensar Olha, isso. então, eu sou muito tímida, querendo ou não. Eu sou tímida. E eu tenho essa dificuldade de conversar com as pessoas. Eu prefiro ficar ali no meu canto, né? Mas eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai. Na verdade, aos 16. Que legal. Então, sempre trabalhei. Mas, assim, aquele trabalho de parar, né? Começava até por causa dos filhos, né? Então, eu não dei tanta continuidade, assim, no serviço. Igual eu falei pra você, eu trabalhei apenas para duas pessoas estranhas, que eu digo até assim. Que foi para... Nem estranha, na verdade. Só para uma. A minha tia, eu trabalhei com ela, eu fiz estágio. E o outro eu trabalhei no ramo dos doces, da Manos Doces, não sei quem conhece. Trabalhei lá por 4 meses. E a minha carreira, ela sempre foi pautada, assim, na confiança, né? No aprendizado de família, que é um legado que a gente leva. É isso. E você é feliz nessa área? Você bastante. Gosta? Ou você tem vontade de mudar? Na verdade, Tamara, eu sempre falei, porque assim, eu sou criada em um ambiente onde a minha mãe não trabalhou. Tá. Né? Meu pai sempre fez questão de ela ficar em casa, cuidando dos filhos. E eu fui criada dessa maneira. Então, eu cresci achando que eu também teria que ser assim. Ficar dentro de casa, cuidar dos filhos e ponto. Eu casei com o Alexandre, ao qual ele me incentivou muito a trabalhar. Que bom, né? Porque que meu bom. pai, ele sempre falava, vem trabalhar comigo. E eu tinha esse bloqueio, né? Até que eu falei, não, quer saber? Vou aceitar o desafio, que foi aos 35. Vou aceitar os desafios, tal. Assim, que eu peguei firme, isso que eu estou falando, né? Tá. Porque eu trabalhei durante todo esse tempo, mas pegar firme mesmo, certinho, com muita responsabilidade, sim. né? Assim, com o serviço,
porque meus filhos já estavam grandinhos, então eu já não tinha tanto problema, assim, com essa situação. E... Ai, é isso, eu não sei. É por isso que eu não gosto de falar muito de serviço. Eu me perco um pouco. Eu dou umas, Adoro, eu dou umas perdidas. Agora, Mas é então, isso. deixa eu te fazer uma pergunta bacana. Você tá realizada, tá aí com teu pai, Sim. trabalha nessa área que eu acho que deve ser bem interessante. Você mudaria? Porque é o que a gente falou aqui atrás das câmeras, né? Certo. Muitas pessoas se preocupam com idade. Ai, um exemplo, eu tô com 40. Ai, não vou fazer isso. Ai, não vou fazer aquilo. Ai, não vou começar de novo. Ai, não... Gente, não Você tem fez uma idade. pergunta Não ótima. tem idade. Você tem 30, 40. Você tem vontade de mudar ou não? Na verdade, as pessoas acham também, muitas pessoas acham que por você ter um pai que é empresário, as coisas ficam mais fáceis. Claro que não. Né? Que é mais... Pelo contrário, você tem que mostrar Não. mais serviço, você tem que mostrar, fazer diferente. Uma situação, assim, que eu vejo muito em empresas de sucessores, né, ou de herdeiro, um dos grandes medos do meu pai é acabar o negócio, se um dia ele se for. Então, a gente já fica com essa missão e responsabilidade. Essa pressão, claro, né? claro. E, querendo ou não, quem construiu, quem formou tudo foi meu pai. Mas né? não é demérito nenhum de vocês fazerem um negócio dobrar, triplicar. Então, é mérito, muito pelo contrário. Com certeza. Só que às vezes eu fico me perguntando, o que eu faria? Eu me pergunto, igual, foi uma ótima pergunta sua. Porque hoje eu tô pensando nisso, né? Porque a Andressa, será que a Andressa, fora do ambiente familiar, empresarial, como é que será que ela vai se portar? Como é que será que vai ser, né? Então, eu já estou pensando... Para que lado você iria? Exato. Legal. Já estou pensando nessa hipótese. Não de sair, mas de ter algum a fazer também, né? E você sente que tem algo... Deixa eu ver uma palavra melhor aqui. As pessoas que te olham um pouco torto, estranham, ou que não te valorizam tanto porque você é a filha do dono? Com certeza. Quando eu entrei na empresa, eu sofri bastante essa questão, né? Das pessoas verem a gente como Na verdade, eu não entendia muito bem, assim... Tipo, a protegida. Tá. Apesar que eu nunca fui. Sim, né? Meu pai, ele é totalmente aquela pessoa que fala, se vira, vai pra cima, né? Que bom. Então, eu consegui conquistar isso dentro da equipe, esse respeito, essa forma, esse carinho que eles têm hoje comigo, graças a Deus eu consegui conquistar. Mas eu enfrentei isso no começo. Imagino, né? Imagino. É bem chato. Mas, ó, se você tiver vontade de mudar, não importa a idade. Agora vamos falar um pouquinho. Aline, me fala por quê, ou do teu início, por que você escolheu TI? Como que foi esse início? Você não escolheu, né? você foi. Eu caí, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos, como auxiliar e secretária num consultório odontológico. E ali eu me apaixonei por essa profissão, que é odontologia. E eu decidi que eu queria fazer odontologia. Só que o meu pai não tinha condições de pagar, e eu não tinha... Eu posso falar as duas coisas. Eu acho que eu não tinha preparação e não tinha vontade suficiente para ir atrás de fazer algo numa federal, numa estadual, enfim, numa pública. E eu abri mão desse sonho de fazer odonto e meu pai falou assim, olha, o que eu posso pagar para você é fazer o seu técnico. O que você quer fazer? Tinha administração e tinha processamento de dados, que isso já vai entregar a minha idade, porque nem existe mais esse curso, tá, gente? Você é super nova, né? Mas não começa. Mas não existe. Começa. Mas, ó, peraí, um close aqui, faz assim, ó. Ali nessa câmera. Gente, olha isso. Olha essa mulher. Olha os dentes dessas mulheres, gente. Não, é muito bom. Volta, vamos lá. Enfim. Foco. E aí, eu optei por processamento de dados, porque a turma era menor. E eu queria, tipo, sem. Enfim, fiz processamento de dados e saí do consultório odontológico para estagiar, né, na companhia de saneamento básico aqui de São Paulo. Legal. E estagiei lá, enfim. Só que eu estagiei no RH. Então, assim, nada a ver. Então, eu não entrei na área da tecnologia aí. Só que eu queria entrar, porque eu estudava. Eu falei, eu vou entrar. E eu entrei com 16 anos no meu primeiro emprego CLT.
Que lindo. Então, eu entrei, fui contratada. E quando eu fui ser contratada, foi engraçado, porque eu sempre tive cara de mais velha do que eu era. Até por ter começado a trabalhar mais cedo, né? Ter uma postura diferente. Eu passei na entrevista e o recrutador não prestou atenção na minha idade. E aí, quando foi contratar, mas a gente não contrata menor de idade. E aí, o gestor falou assim, vai contratar sim. Porque vai. ela é boa. Ela é boa e vocês vão contratar. Olha aí que bom. E aí, o Gerson, inclusive Gerson, beijo. Porque foi a pessoa que me deu a oportunidade na tecnologia. E daí... eu comecei nessa empresa de tecnologia a Planos, que nem existe mais agora, que ela foi comprada por um outro grupo. E ali eu iniciei minha vida na tecnologia. Só que eu tive uma mudança dentro de uma outra empresa que eu tava, que eu virei líder aos 19 anos. E aí, a empresa que eu tava tinha comprado uma empresa de call center. E aí eu virei líder nessa área e mudei. Então, eu já passei por várias áreas nesse meio tempo. Eu passei pela área de atendimento, que ficava na parte comercial mesmo, com equipe, sendo supervisora de equipe. Depois eu virei coordenadora de equipe na área de prevenção à fraude. E quando o Leonardo nasceu, toda vez que nascia um filho, eu brinco que... toda vez que nascia um filho, eu decidia que eu ia fazer alguma coisa. Então, em 2012, eu resolvi fazer odontologia... que eu fiz, cursei ainda 2 anos e meio, mas acabei desistindo por questão de preços e tal. E depois, quando o Leonardo nasceu, eu resolvi fazer direito, que a gente até brincou, né? Resolvi fazer direito. Fiz 1 ano, falei, não vou. Não é. E aí, quando eu saí do direito, foi que eu falei, vou voltar para a área da tecnologia. Comecei a procurar oportunidade, veio uma oportunidade, eu passei por um processo seletivo ferrenho numa empresa, para assumir a coordenação da área comercial, onde a gente se conheceu, da área comercial, dessa empresa de tecnologia. E eu assumi a área interna comercial deles. Foi um processo terrível. Foi bem concorrido. Eu estava fora da área de tecnologia. Então, foi algo difícil de... mas eu passei, deu tudo certo. Porque você é boa. Você é boa. E 3 anos de empresa. Eu fiquei lá durante 3 anos. Saí de lá como gerente comercial. E entrei na... DMK3 Tecnologia. É interessante que você está na DMK3 tem 1 ano e meio. Um ano, fez 1 ano agora em maio. E olha aí, que salto, né? E hoje você é diretora. Diretora você é super respeitada. Sim. Eu conheço as empresas que você trabalha com parceria, empresas grandes, multinacionais, de telecomunicação, você é muito respeitada e super nova. Não que ser nova ou mais velha, isso não importa. Mas, assim, o que eu acho interessante foi esse salto que você deu, né? Assim, foi um pouco tempo, assim. Você me conheceu na outra empresa. O que eu vinha fazendo, e eu sabia que eu podia fazer mais. Então, chegou no momento que eu falei, não quero mais, né? Claro. Eu acho que aqui, para mim, não tem mais espaço e eu vou buscar um espaço para mim em outro lugar. E aí, eu fui para a DMK3 e na DMK3 eu entrei como executiva de vendas. E depois de 8 meses, a Mirella me convidou para assumir a diretoria de operações. Que legal. Diretoria executiva de operações, então eu atuo junto com ela, que ela é a CIO e hoje ainda cuido um pedacinho ali da diretoria executiva comercial. E eu tô muito feliz, eu tô bem realizada, eu tô num momento profissional que eu tô bem realizada. Nesse momento, não. Não, mas área... tipo de trabalho, não. Mudei, né? Porque eu meio que saí, porque eu saí do comercial para a área operacional, né? Então já foi uma mudança. Mas eu não saí, eu não consigo tirar o comercial de mim, né? Por isso que eu continuo com porque eu sou da área da comunicação, não comercial tem jeito, não consigo ficar presa, né? Então, não mudaria hoje por já ter essa mudança. Mas eu tenho 0 medo de mudar e eu acho que eu sou a pessoa que mais pensa em mudar na vida. Que bom. Então, eu penso, tem hora que eu paro e falo assim, quer saber? Eu acho que eu vou fazer biomedicina. Pra quê? Porque eu quero trabalhar com harmonização facial. Assim, eu sou nesse nível. Aqui. Então, gente, modelos, adoro um botox. Bom. Já quero entrar no Big Brother, viu, gente? Acho que você tem que entrar, mas enfim, eu acho não. Né? Tem bastante coisa aí pra mudar. E eu vi também que em 1 ano que você tá lá, você já ganhou prêmio. Já. Uma salva de palmas! Mas essa mulher é um colosso. Gente. Mas assim, eu falo que não tem coisa melhor do que você trabalhar com o que você gosta. E ser reconhecido. Ser reconhecido e ter uma equipe que te ajuda a chegar lá, sabe? Sem então, dúvida. Todos os prêmios que a DMK3 ganhou, claro, mérito da Mirella, que é a CIO, que tem uma história maravilhosa também. É uma mulher super guerreira e que criou a empresa com 2 sócios e hoje ela é a única dona da empresa. Que legal. Então, ela lutou muito. Então, todo o prêmio que a gente ganha na DMK13, eu falo, é de todos. Claro. E todas as pessoas, cada pessoinha que ali está, e é um time, graças a Mirella, a mim, a todas as...
é um time já bem feminino. Que isso coisa também me boa, orgulha tá muito na área aqui. de tecnologia. Ver essas mulheres crescendo, ver mulheres mães, que é muito importante a gente ver e também tirar a ideia, que eu já vou entrar em outro assunto, mas enfim. Tá tudo certo. Essa ideia de que você precisa ser mãe a tal idade, você precisa fazer isso de tal forma, ou você precisa sim ser mãe, ou você não, para que você foi querer ter filho? Existe uma obrigatoriedade para a mulher que a gente não deveria carregar. A gente não deve. Não deve, exatamente. Não vamos carregar não isso. Vamos. E eu passei por uma situação essa semana com uma colega de trabalho que ela é super bem sucedida. Ela é diretora numa empresa multinacional. E eu sou apaixonada, assim. Eu tenho um orgulho dela absurdo. E aí a gente conversando, uma falando para outra o quanto se orgulha da outra, né? E aí a gente parar e fazer assim, as duas têm vidas diferentes, porque ela é uma mulher que ainda não é mãe, mas é jovem, mais nova do que eu, mas é diretora de uma multinacional comercial. Eu sou diretora de operações de uma empresa menor brasileira, mas tenho 2 filhos, sou casada, são vidas diferentes, mas que uma tem aquela coisa de olhar para a outra e falar, nossa, que legal. Sabe? Sim, não era de o que torcer. torço por você, me De orgulho por torcer. você. E talvez aquilo, galgar o que você quer. Talvez o próximo passo dela seja ser mãe, talvez o meu próximo passo seja ser vice-presidente numa outra empresa multinacional, não sei. Mas Sim. são momentos de vida profissional e pessoal, Sim. mas que mostram o quanto a gente consegue ser forte. E que na realidade caminha junto, né? Caminha junto. E tá na pauta mais pra frente, mas a gente já vai falar aqui, não tem problema. Você sabe um pouco da minha história, que eu saí um pouco do mercado pra cuidar da minha filha, e a retomada não foi tão fácil, que é exatamente isso que você tá falando. Porque tá mudando, mas existe ainda um pouquinho do preconceito. Existe. Tipo, mas você tem 40 anos, mas com quem que você vai deixar sua filha pra viajar? Não. Oi, gente, vamos combinar, né? Eu acho que isso virou, eu acho que agora eles estão tomando um pouco mais de cuidado nos processos, mas isso é um fato, e esse tipo de pergunta, eu acho que não tem que quem existir. passou por processo seletivo e assim, e se seu filho ficar doente, vai ficar onde? Onde seu filho fica? Mas, gente, de que horas a que horas ele estuda? Você sabe que fora do Brasil é proibido, né? Então. Você não pode perguntar a idade, se ela tem filhos, se quer ter mais filhos ou não. Isso olha... falar na entrevista. Esse tipo de pergunta? Fazem. Meu amor. Fazem. Meu amor. Fazem. Se você tá me entrevistando, se eu quiser falar pra você, sou casada, tenho X idade, tenho uma filha, quero ter outra filha. É porque eu quero, mas você não pode. Porque isso é assédio. Porque é algo particular, né? Íntimo meu. O que você tem a ver? Se eu tenho uma filha, eu vou ter 2, quem vai ficar? Se vai ficar doente, meu marido tá aí. Pra ajudar também, né? Vamos ajudar, não. Assim, pra fazer o homem papel dele. É 50-50, não tem essa de ajudar. Pelo menos na minha casa não tem, ainda bem. Lá em casa também. Enfim. Aí você tá falando, né, de um time muito feminino, o que me deixa muito feliz. Lá na minha firma também. Me deixa muito feliz. Oi? 55%. Gente, meninas, são mulheres. Isso é maravilhoso. No primeiro episódio... do Pod, eu falei muito sobre essa porcentagem, né? Que é muito triste. 55, não lembro agora. Não, desculpa, perdão, errei. Na área de tecnologia, 27%, 24% mulheres e 76% homens. Eu até compartilhei isso. A diferença é muito grande. E em posição de líderes, 37, alguma coisa. É muito baixo. É muito baixo. Ainda. É discrepante. E eu fico muito feliz de saber disso. E aí, para finalizar essa questão de trabalho, aonde você quer chegar, Aline? Profissionalmente falando. Profissionalmente falando, hoje, eu sempre falo por steps, né? Mas eu me vejo, assim, numa multinacional, sendo responsável pela operação inteira, talvez Latam. Eu acredito que eu chegue lá. Eu tenho certeza. Eu acho que é isso. E, assim, eu tenho certeza. E eu falo que não vou falar que isso é o meu sonho e é o que eu penso no momento. Porque foi o que eu falei, eu sou uma pessoa que uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Mas hoje eu me vejo assim. Também me vejo com a minha própria empresa. Que é outro ponto que eu esqueci de falar. Que a minha empresa está, sim, engatinhando. Olha! Então, tem isso. Então, eu penso, sim, se eu não estiver responsável por uma multinacional, eu vou estar responsável pela minha própria empresa ou
com participação em alguma empresa, enfim. Eu A vou ser... tá arrasando! E agora chegou um momento... esse momento que deixa todo mundo assim... exato! Mentira! Lembra que eu falei que as duas tinham algo em comum? Ela trabalha numa área totalmente diferente dela, da Aline. São mulheres maravilhosas, lindas, inteligentes. Só que elas têm uma coisa em comum. E que é um tema muito importante e que eu vejo falarem pouco. As duas fizeram, me corrijam, por favor, se eu falar qualquer coisa errada. Já peço desculpas antes, porque às vezes a gente não sabe alguma palavra, né? A gente não sabe se ofende, se não ofende, então tô aqui para aprender. Fizeram uma cirurgia bariátrica. Acreditem se quiser. Sim, nós somos bariátricas. E isso nos uniu. Isso, Detalhe. pois é. Eu vou falar muito pouco. Eu pesquisei essa semana, tá? Sobre esse tema, porque realmente eu não sei muito. E eu vi que, por exemplo, atualmente, a pessoa pode realizar essa cirurgia quem tem um IMC superior a 40. Então, eu fui pesquisando. Pesquisei também sobre pontos negativos e positivos. Muitos entram em depressão depois da bariátrica, outros não, né? Porque a autoestima aflora, porque a vida muda. Então, eu li sobre os perigos, sobre os benefícios, mas aí agora eu vou deixar a palavra para vocês, porque vocês sabem. A Andressa me falou que fez a bariátrica porque você viu que estava com... Obesidade mórbida. Obesidade mórbida. Grave num grau 3. Exatamente. Me fala um pouquinho, Andressa, por favor. E eu gostaria que você já pincelasse também, né, que a gente bateu um papo antes, sobre preconceito, bullying, que até você falou, puxa, Tamara, eu não tinha visto isso como bullying, mas no final das contas é. Porque, infelizmente, a questão não é o ser gordo, né? Porque, gente, existem mulheres gordas que estão bem de saúde, que tá tudo ótimo, né? E eu acho horrível falar, ai, mas ela tem um rosto tão bonito. Ai, não, gente, é o que a gente mais ouve. Isso é o que a gente mais ouviu na vida. Não dá. Então, assim, meu ponto de vista, pelo que eu estudei, tá? Pelo que eu pesquisei. Você é gorda? Você tá feliz? Você tá com saúde? Tá tudo certo. Agora, tá prejudicando? Tá te deixando mal em algum ponto da tua vida? Aí você tem que repensar e tem que fazer. Esse ponto do ser gordo e ser saudável não existe. Não existe. Tá vendo? Por quê? Mas por que não existe? O que a minha médica me explicou na época, e para mim foi um baque isso. A obesidade, ela é uma doença. Então, não tem como você ser saudável portando uma doença. A obesidade, ela é uma doença por si só, ela tem CID próprio. Então, eu posso estar com todos os meus exames de sangue e com todos os exames ok, sem nenhuma alteração, mas se eu tenho um grau de obesidade, o IMC de obesidade, eu estou com uma patologia, que é o tenho CID, né, da doença. Então, na verdade, ser gordo e ser saudável não é possível, porque é uma doença. Tá vendo? Eu não sabia. Mas eu entendo sim, e eu falo isso para todo mundo, eu vivi a obesidade até onde eu comecei a sentir na minha saúde os outros efeitos. Mas eu acho que a sua parte emocional faz muita diferença na sua decisão por isso. Então, não é relacionado a, eu sou obeso, então eu sou doente. Em relação à medicina, sim. Mas o restante, se você se sente bem, se você tá bem, ok, é a sua vida. Claro, né? E claro. as pessoas não devem opinar sobre isso. Você tem um rosto tão bonito, você não emagrece, dá vontade. Eu falava assim, uma vez eu postei várias vezes, inclusive, que as pessoas ficavam falando toda hora, nossa, você tem o rosto tão bonito, por que você não emagrece? Aí uma vez eu postei assim, e você tem a língua tão grande, por que você não corta? Pois é, vamos cortar. O Lucas gostou, hein, Lucas? Você vai usar essa, hein, Lucas? Fala a verdade. Vai ou não vai, Lucas? Mas tá certo. Tá certo. Não, porque, assim... Você não devia falar. Tudo é um porquê, né? Por exemplo, ai, mas você tem isso aqui tão bonitinho, por que não faz tal coisa? Você tem isso, por que não... Gente, para. Porque eu não quero. Porque eu não quero. Eu não sou obrigada a nada. Que coisa chata. Vamos, né? Mas me fala um pouquinho, Andressa, por favor.
É assim, na verdade, você pode, né? Você tem indicação para bariátrica com IMC acima de 35 se você tiver doenças associadas à obesidade. Tá bom. E acima de 40, sem doenças associadas, que era o meu caso. Eu não tinha doenças associadas, eu era uma gordinha saudável, né? Indo de encontro com que a Aline falou. A Aline falou. Tá. Eu era uma gordinha, eu me chamava de gordinha, né? Eu era uma gorda saudável. Porque nos meus exames não tinha nada. Mas não que aquilo ali é sinônimo com a minha obesidade, do grau que ela estava, no grau grave, né? Com o tempo, provavelmente eu teria alguma doença associada à obesidade, né? Mas os meus exames estavam ok. E realmente eu fiz a minha cirurgia porque eu tinha um IMC de 41,52. Uau. E eu sempre tive o costume de fazer meu IMC, sempre. E quando eu vi que eu tava com 41 e eu vi obesidade mórbida, eu só ouvi essa palavra em quilos mortais. Sim, aquele programa. Só em quilos mortais. Tipo, obesidade mórbida. Então, você vê a pessoa muito gorda, né? Então, quando eu vi essa palavra que eu tinha, que eu era obesa mórbida, eu falava, gente... Daí eu resolvi procurar ajuda, né? Claro. Procurar ajuda com o Dr. Pedro, maravilhoso. Eu fiz em 2019, vou fazer 4 anos agora. Aos 35 anos, né? Isso. Você fez a bariátrica. Vou fazer 4 anos de cirurgia. Você tem 3, eu fiz amiga? 3 agora em fevereiro. Eu fiz em fevereiro de 2020. Um pouquinho antes da pandemia, né? Eu fiz a bypass. O que é isso? A bypass, ela é um desvio no intestino. Tá. Né? Porque tem a sleeve, que são corta... os métodos. Ah, eu li. São os métodos que corta de bariátrica. Tá, esse eu li. Eu fiz o método bypass, né? Nós temos porque o mesmo método. Foi a indicação para mim. Eu queria muito a sleeve, porque a sleeve, pelo que eu pesquisei, enfim, né? Ela não era... Não precisava de vitamina pro resto da vida, sabe? Tinha algumas diferenças da bypass. Que no final das contas, depois a gente descobriu que não tem nada a ver. Exato. Tá. Porque mexe de qualquer forma com a anatomia e sim precisa repor vitamina, enfim, tem que fazer toda... E eu li que dessas duas formas, que é uma cirurgia muito cara. Sim. E que nem todo plano de saúde cobre. Eu também fiz pelo plano, mas é que assim, hoje já cobre com uma certa facilidade por conta dessas regras que a Inés colocou. Então, tendo o IMC, sendo comprobatório, porque as pessoas estavam abusando também, né? Mas tendo todas as indicações, você consegue pelo plano de saúde, sim. É um pouco mais complicado pelo SUS. E de forma particular, as pessoas acabam fazendo até com IMC abaixo de 30. A gente já viu casos... da pessoa pagar para fazer, porque acha que é o método mais fácil de emagrecimento. Aí, Aline, claro, quando a gente não passa, né, a gente não pode dar uma opinião, mas aí é algo que eu só imagino. Você acha que uma pessoa que paga para fazer com esse IMC abaixo de 30, porque não está preparada emocionalmente falando? Porque o que eu penso? Não adianta nada você fazer a bariátrica e você não cuidar do emocional. Plena certeza. Não adianta. Sim, gente. sim. Não adianta. Você tem que cuidar de tudo, na verdade. Então, essa pessoa que está pagando, você enxerga isso como mais uma questão emocional? Sim, é uma questão emocional, com certeza. Mas eu acho que o principal nessa história toda, quando a pessoa faz uma bariátrica sem a indicação para aquilo, é que ela olha isso como um caminho mais fácil, um caminho mais rápido. Ela não tem a noção do quanto aquilo é, sim, perigoso, o quanto aquilo vai mudar, difícil, o quanto aquilo vai mudar a tua vida. E sim, quando a gente fala a questão da sleeve, da bypass, eu também queria sleeve porque eu falava que era menos invasiva. Eu falava, é menos invasiva, não vai mexer no meu intestino. E aí a minha médica, ela era bem direta nas coisas. E ela virou para mim e falou assim, mas quem te falou isso? Eu falei, mas eu pesquisei. E ela falou assim, então, mas não tem sentido nenhum, porque eu tô cortando o seu estômago e tirando um pedaço dele. Claro. A sleeve tira, né? E ela falou assim, quem te falou que não vai tomar vitamina? Tem que tomar, porque vocês ficam com o estômago desse tamanho, a passagem é mais rápida e vocês não têm absorção mais. Mexeu na anatomia. Então, a partir do momento que você mexe, seja ele qual for o método, não tem o que fazer. Então, é uma cirurgia muito séria e que tem riscos. Então, sim, tem riscos. Quando você olha de forma, dessa forma, quando a pessoa não tem uma indicação, é exatamente isso, é o caminho mais fácil. É a história do eu vou fazer
porque ela tá em busca de algo para resolver aquilo que tá doendo, isso é um fato, mas ela tá achando que vai fazer um caminho mais fácil e não é tão fácil assim. Não é nem um pouco fácil. É bem complexo, né? Porque assim, eu não sei se uma das duas teve alguma questão mais depressiva depois da cirurgia ou não. Que bom, ainda bem. Porque tem o step by step depois, né? Tem pessoas que ficam com a pele que sobra, e aí você tem que fazer mais cirurgias, Esse né? é um ponto importante. As pessoas acham que elas vão tirar uma dor, vou emagrecer. Só que daí vem outra dor, que são os excessos de pele, né? A flacidez, você perde tudo, massa magra. Então cabelo começa a cair. Por mais que a pessoa fale assim, eu não tive queda de cabelo, eu não tive tanta, mas eu tive. Tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm muito mais. São riscos que você corre ao longo desse tempo e que mexe com a autoestima, né? Claro. A questão da sobra de pele. A pessoa fala assim, mas quando eu era gordinha, tal, eu me sentia bem, aí eu emagreço, eu olho, eu tenho barriga, eu tenho isso. Se você não tiver preparada, por isso que quando as pessoas falam assim, a questão do psicólogo, de você estar bem psicologicamente e emocionalmente, é isso. Porque senão você tá incomodada porque tá gordinha. Aí você vai emagrecer, vai ter a sobra de pele, aquilo vai te incomodar. E aí você vai viver numa busca constante para tentar resolver uma frustração que não vai ser resolvida. Exatamente. Tem coisas que você vai ter que passar por aquilo e o seu corpo... Você pega uma bexiga, enche ela, murcha, ela vai voltar pro lugar? Não. Você pode ir fazendo vários remendinhos nela. Ela não vai ser o que ela era antes. Claro. E você não pode esperar isso também depois de uma cirurgia. Claro, as reparadoras estão aí para ajudar. Mas daí e também tem que fazer ter o psicológico por causa das cicatrizes. Sim, né? Exato. Aí você vai tentar resolver. Então, não, agora eu vou me remendar inteira. A cicatriz, sim. Aí tem a cicatriz. Sim. Você vai se incomodar com a cicatriz. E aí? Então, assim, cada hora vai ser uma coisa. Então, o psicológico, o emocional é muito importante. Quando a gente passa por um processo de emagrecimento. E aí, não só a cirurgia bariátrica, eu acho. Acho que qualquer processo de emagrecimento que mexe com, né, uma perda de peso tão grande assim, que muda a sua imagem dessa forma, é muito importante. E não só com a gente, né? Acho que com os maridos, os familiares, com a sociedade no geral. Eu até, com as pesquisas que eu fiz, eu escrevi aqui. Eu sei que deve ser muito difícil, né? Não passei por isso. Mas tudo vem da mente. É uma frase clichê, é uma frase fácil de falar, mas é a pura verdade. Tudo vem da mente. Eu sei que, assim, nem se compara o que eu vou falar, tá? Eu sempre fui uma pessoa magra, eu sempre me exercitei muito. E eu tenho um vício muito grande em doce, em açúcar. E eu luto contra isso. Aí, é o mesmo... tem gente que fala, que bobeira você falar isso. Mas você tá bem. Não é questão de estar bem. É a saúde. Exatamente. É a saúde, entendeu? É a saúde. E eu sei, não se compara, óbvio, mas eu sei a dificuldade que é. Eu comemorei hoje que eu passei essa semana sem comer doce. Então, e é uma conquista. É uma dificuldade, gente. Sim, porque é um vício. Mas qual o problema? Você é magrinha, pode comer. Não é isso, gente. Entendeu? Tudo em excesso. Tudo em excesso. Aí é a gastrite que ataca, aí é o refluxo. Então, assim... Mente. Tudo vem da mente. Tudo. E para você, qual foi a maior dificuldade em relação à bariátrica? E qual foi a maior conquista, assim, para você? O que você acha que... Porque são dois extremos, né? É o medo, tem muitas coisas aí que acontecem com a cirurgia. Então, o que aconteceu para você nesses dois lados? Então, eu não tive muito apoio da minha família, para falar a verdade. Foi uma decisão egoísta. Porque eles tinham receio, né? Claro. Porque toda cirurgia tem seu risco. Eu me perdi todinha aqui. Você gravou isso? A gente vai ter vários... Tem que ter! Ai, Jesus, espera. Qual foi a maior conquista? A maior conquista e a pior... A maior conquista. Se tivesse uma champanhe aqui, teria... Minha filha, daí não ia prestar. Não ia prestar daí também. A gente ia estar aqui... É assim, maior conquista e a maior dificuldade da bariátrica, então, pós-bariátrica. Eu não tive o apoio da minha família, né? E foi uma decisão muito egoísta. Na verdade, foi minha decisão. Isso é muito importante, a pessoa decidir, né? Não é, meu marido, meu pai, minha mãe, meu filho. Não, é você com você. E a minha dificuldade com a bariátrica
foi muito rápido o meu processo, muito rápido. Tipo, em 4 meses, eu Você fui operou. procurar ajuda, em 4 meses eu tava operando, né? Só que como eu não era uma pessoa, nunca fui obesa desde criança. Eu fiquei obesa, né? Depois dos meus, na verdade, depois da Natália. Comecei a ficar, engordar, enfim. E eu entrei, quando eu fiz a bariátrica, eu entrei em neura, assim. Eu falei, caramba, Andressa, por que você não conseguiu fazer, conseguiu com dieta, não conseguiu com exercício? Então, eu entrei em crise existencial durante os 3 primeiros dias. Então, para mim, foi o pior cenário. Né? Pior dificuldade para mim. A maior dificuldade para mim foi os primeiros dias. E a minha maior conquista com a bariátrica, gente, são tantas, na verdade, que eu acho que não tem como pautar só uma. Pode falar algumas, não tem problema. Eu acho que uma das coisas que eu vejo até no nosso mundo, né, da Bari, uma das coisas assim, coisas simples, Tamara. Tipo? Simples. Botar uma sandália. Cruzar as pernas. Que mais? Gente, eu vejo meus áudios, eu sempre gravei story, mesmo obesa, e eu falava, sem fazer um ato. Eu tô só aqui falando. Sim. Eu falava É feio perguntar sobre quanto perdeu, não? Não. Quantos quilos você perdeu? Ao contrário, né? Só a nossa plaquinha, a gente a anda com ela. Tá bom. É porque meu eu não sei, auge né? foi 120 quilos. Tá bom. Né? Eu tenho 1,70 m, foi 120 quilos quando eu procurei ajuda. E quando eu fiz a cirurgia, eu tava com 118. Tá bom. Eu eliminei em nome de Jesus, da minha vida, 46 quilos. Uau! Mais uma! 46 quilos. Que então isso, a bariátrica me trouxe essas coisas que são simples, né? Além de... Eu não tinha problemas nos meus exames, mas eu já também preveni, né? Já preveni. Você, no bate-papo que a gente teve antes, você me falou que passava por algumas situações constrangedoras. E é o que a gente estava falando exatamente nesse corte. Gente, não pergunta. Coisa chata. Que você entrava numa loja, a pessoa já olhava pra você. Exato, porque eu tenho filhas, Me dá algumas. Exato, eu tenho 3 filhas. Então, às vezes, entrava em alguma loja procurando a roupa para uma das minhas filhas. Mas a pessoa chegava e falava assim... Não, direta, claro e direta. E eu olhava e falava, gente... Falava o quê? Não tem número pra você? Não temos o seu tamanho, né? Sem perguntar, enfim, nem pergunta, na verdade, porque eu não tava vendo roupa pra mim, né? Exato. E bullying sempre com comida, né? Tipo, enfim... De falar, ai, nossa, eu queria muito fazer uma trilha. Eu lembro até hoje. Eu nem vou citar nomes pra não... Mas eu lembro que eu falava... Eu falei assim, nossa, gente... saber com você, viu? Eu queria... eu acho que eu ia dar muito certo fazendo uma trilha. Vou fazer uma trilha, né? A pessoa falou assim, Andressa, quando chegar lá na metade da trilha, você vai pedir um iFood, né? Não sei nem se pode falar aqui nome de fazer propaganda. Gente, pode. Né? Posso falar? Mas, tipo, sabe o que eu responderia? Eu olhei... Sabe o que eu responderia? Gente. Menina, vou sentar, pedir um iFood, um Mac, e na sequência já vou pedir logo uma bebidinha pra ficar feliz. Exato. Então, daí mas eu sou uma pessoa que eu sou bem explosiva, na verdade, mas para essas coisas eu me travo. Eu vou pensar na resposta depois. Você sabe que eu fiz terapia por isso. Eu fico remoendo. Eu fiz terapia. Pra tratar isso, pra me defender na hora, pra me posicionar. Então, eu não conseguia. Essas situações, assim, com comida, até com a família, né? Meu pai, minha mãe, sempre falando de comida. Ai, vai repetir de novo. Então, essas coisinhas são bem chatas, né? Muito. Não faça. Se você faz isso, não faça. Tá? Não seja essa pessoa, por favor. É muito chato. E você, amiga, o que você sentiu, assim, de dificuldade, de conquista com a sua operação? E quantos quilos você perdeu? Já que pode perguntar, então vamos levantar a bandeirinha. Bom, vou levantar a bandeirinha. 45 quilos. Uau! Sensacional. Eu tenho 1,68 de altura. E quando eu operei com 102,5 kg. Uau! E na verdade, o meu menor peso foi 57,5 kg, eu cheguei. Mas hoje, aí tá muito, hoje, né? agora eu tô com 63, viu, gente? Porque 57,5 eu tava bem magrinha. Então, agora eu tô no meu peso, que eu me sinto bem. Você tá maravilhosa. Ai, muito obrigada. Ainda.
Tá bom. Esse é o dia a dia, vai se cuidando. A maior dificuldade, eu acho que foi na decisão mesmo, pela bariátrica. Mas quando eu decidi, eu comemorava tudo. Inclusive, é engraçado que nos meus stories antigos, vocês vão buscar isso, gente, é absurdo. Eu comemorei até a primeira vez que eu fui no banheiro. Então, assim, eu tava muito feliz. Foi muito difícil, sim, o começo é muito complicado. Eu senti uma falta danada de mastigar. É mesmo? Você não sente fome depois que você faz? Não. Você eu sempre senti fome, porque a minha fome ela é emocional, psicológica, Tá. então eu sinto que dói meu estômago. Então Tá, eu sentia fome. tá. Só que eu tomava o pouquinho de líquido lá que eu tinha que tomar e passava. Uhum. Só que sentia a falta de mastigar. E aí você pensa, nossa, mas 15 dias sem mastigar é nada, né, gente? Gente, vocês não têm noção do que é ficar 15 dias sem mastigar. Tenta, faz essa experiência em casa. Não dá certo. É horrível, é péssimo. Eu acho que essa pra mim foi a maior dificuldade, foi a falta de mastigar. Tá. A maior conquista, essa eu falo, tem stories também que eu salvei nos meus destaques, foi eu conseguir carregar meu filho, que na época pesava, acho que 16 quilos, mais ou menos, se eu não me engano, 15, 16 quilos. Eu me arrepiei. Foi Juro pra punk, você. porque no final do ano, toda vez eu me emociono. Oh. No final do ano eu não consegui carregar ele. E eu sentei num banco e as pessoas tiveram que carregar ele pra mim. E aquilo me doeu demais. Eu não consigo carregar meu filho. Ali eu tinha certeza que eu queria operar. E aí, depois, pra frente, eu operei em fevereiro. Em julho de 2020, eu consegui carregar o Leonardo por 180 metros, que era a distância da casa que a gente tava, até a praia, era uma subidinha, e ele dormiu. E aí o Douglas virou pra mim e falou assim, você quer que eu levo? Porque ele já tava acostumado, né? Eu olhei pra ele e falei, não, eu levo. E eu subi, eu cheguei no quintal da casa, eu dava volta com ele no colo, assim, ó. E eu falava, eu tô carregando meu filho. Então, pra mim, essa foi a maior conquista. As pessoas... Sensacional. Ai, meu Deus, toda vez. Foi bem pesado, assim, pra mim isso. Eu choro com tudo. Então, toda vez que eu falo dessa história, eu me emociono, porque realmente foi, eu acho que a maior conquista que eu tive da bariátrica. E sim, aí as pessoas falam muito assim, mas você fez porque você queria emagrecer pra ficar mais bonita, se sentir mais bonita, né? Realmente, mas claro, não foi o por que principal. não? Não foi a principal coisa, porque eu também me sentia assim bonita quando eu era gorda. Me sentia assim. Tanto que você vê pelas minhas fotos. Quando eu parei de me sentir, eu comecei a ter problemas de saúde e juntou tudo isso, aí foi que eu decidi fazer bariátrica. Mas sim, eu me achava bonita, assim. Eu não me achava, não, eu era. Eu era bonita, assim, não é? Porque você era sou gorda. Eu sou bonita. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Isso, e assim... É ou não é, Lucas? Mas foi a maior conquista. Nossa. Então, toda vez que eu falo, eu choro. Não tem jeito, gente. Eu tento não chorar, mas não dá. Ai, que lindo. Obrigada, gente. Pra mim, assim, hoje tá sendo uma lição. De verdade, mesmo, obrigada. assim. Porque é um mundo que, né, eu não conhecia. E eu pesquisei. Eu tive uma prima que também fez a bariátrica. E eu vi a luta dela, né? É muito difícil. Constante, assim. Foram anos que ela lutava. Engordava, emagrecia. Por isso que eu falo que tudo vem da mente. Sim, e vem mesmo, porque com Vem a bariátrica da isso também acontece. A gente Não, engorda, e outra, viu, gente? A gente engorda, a gente a bariátrica não é É. milagre. Você não vai fazer ela e nunca mais vai engordar. Comer e Claro, e não vai engordar. claro. Não Hoje, existe isso. e hoje, eu posso falar pra vocês, eu tenho vergonha. Tem uma coisa que as pessoas falam assim pra mim. Restaurante japonês, eu adoro, ela também. A gente tem uma carteirinha, tá? Que em alguns lugares aceitam pra você pagar um valor a menos. Cada lugar fala, você vai pagar 30% a menos porque você é bariátrica, enfim. E aí as pessoas falam, por que você não usa a carteirinha? Eu falo, gente, porque eu tenho vergonha, porque eu como tanto, que eu não posso nem falar que eu vou não, pedir eu disco. uso. Lá. Boa! Eu uso. Eu sou dessa. Eu Eu peço, peço desconto. Eu peço brinde. Meu marido, ele morria de vergonha, ele já se acostumou. Eu Não, peço eu brinde, jamais. desconto, Então, eu peço tudo. Eu falei que eu minha não tenho filha. nem condições de minha pedir. filha. No começo eu pedia, porque eu comia realmente pouco. Hoje eu como, a pessoa não acredita. E as reações que eu tenho é muito engraçado. Principalmente nesse mundo corporativo, as pessoas... A gente começa a conversar e do nada eu solto, porque eu sou, né? Porque eu sou bariátrica, a pessoa faz... Hã? Que? Eu fiz isso. Mentira! Então aí as pessoas perguntam. Faz assim, mas quantos quilos você tinha? Não é possível. Aí eu mostro a foto, a pessoa faz um outro... Posso falar? O dia que eu fiquei sabendo,
nós trabalhávamos muito perto uma da outra. Eu lembro a roupa que ela tava. Ela tava com uma calça branca. Ai, é. Eu lembro da calça, não lembro a blusa, mas lembro da calça. Porque eu acho mulher de calça branca coisa mais linda. E aí, sempre que ela entrava, né, eu falava, gente, ela é linda essa mulher, né? E eu não sei o que a gente tava conversando, que você falou. Já tinha feito porque eu bariátrica? Já. Isso foi ano passado. Porque eu fiz bariátrica. Eu não sei se é feio ou se não é. Eu não sei se vocês se sentem, assim, felizes, né? Eu falei, quê? Não é possível. Porque a gente não consegue enxergar. Exato. É porque tem muitas ela pessoas com 50 também... quilos a mais. É difícil enxergar isso. Aí você me mostrou a foto do antes e depois. Porque quando a pessoa não te conhece, pra ela é difícil enxergar realmente. Quando ela te conhece antes e quando ela te revê, é outra situação que a gente passa. Não, e também tem essa situação, tipo... Mas você nem ficou com cara de doente. Como assim, gente? Você não tem cara de bariátrica. Você não tem cara de bariátrica. bariátrica. Gente, eu adoro essa. Mas o que é cara de bariátrica? É porque, assim, antigamente, as pessoas... Eu não sei se era a forma que emagrecia ou se tem, sim, relação com pele. Gente, eu não sei, tá? Genética, né? Genética, enfim, eu não sei se é a forma. Eu acho que tem junção de várias coisas. Mas eu acredito que, em principal, essa questão do emagrecimento primeiro, você fazer exercício, alimentação e tudo. Claro. Mas antigamente as pessoas faziam bariátrica e o rosto caía, a pessoa, você olhava pra pessoa, isso acontece com quem emagrece muito rápido, né? É Sim, natural, seu corpo, você perde massa. toda a sua sustentação. Você perde gordura, mas ao mesmo tempo você perde massa magra, né? Sim. Então você murcha, vamos falar assim, né? Então a pessoa olha pra você, vê a gente com essas carinhas assim saudável e faz assim, não é possível. Não. Mas, gente, que loucura. É. Pessoal, para de falar. Para de fazer pergunta indevida, por favor. Ai, gente, Deus. bom. A gente tá com pouco tempo. Ai, que Ai, triste, meu tão Deus. bom, né? Eu acho que... Ai, tem tanta coisa boa pra falar. A gente falou aqui dos benefícios e tal. Eu queria saber... É uma pergunta pras duas. Quais são os teus sonhos? Não importa se é profissional, se é pessoal... Os teus sonhos, e isso é uma pergunta que eu faço com todas as pessoas que eu convido, porque eu acho que serve para qualquer pessoa, independente da profissão, o legado que você quer deixar. Seja, você pode falar aqui o legado para os teus filhos ou profissional, o que você quiser. Então, assim, sonhos e legados, para mim, são as perguntas mais interessantes, porque a gente consegue conhecer a pessoa um pouco mais... Sim. Profundamente. Eu acho que o meu maior sonho, assim, daqui uns anos é ver a minha família, meus filhos, a minha família como um todo feliz, né? Como a gente é hoje, mas mais realizado ainda, junto com certeza. E o legado que eu quero deixar para os meus filhos e para as pessoas que são próximas a mim, eu sou uma pessoa que eu pareço ser, eu sou muito comunicativa, também não sou muito carinhosa, não, eu sou meio bruta, entendeu? Eu sou aquela amiga que meio ogra, né? Meia bruta, só que é aquela pessoa que quando ama, quando gosta das pessoas, ela quer ter próximo, né? Então, o legado que eu quero deixar para os meus filhos é o que eu olho hoje e vejo, assim, a minha família, que eu falo família, que são meus amigos, eu tenho amigos que são tão próximos de mim, até mais que a minha própria família de sangue, uma delas está aqui do meu lado, e a bariátrica uniu nós duas, então a gente se conheceu de uma forma e hoje ela faz parte da minha família, ela, o marido, enfim, eles fazem parte da família. Mas é esse legado, eu quero deixar isso para os meus filhos, eu quero que eles entendam o que é ter uma relação verdadeira, então, laços. Então eu vou... Não nós, que fique claro, porque laço, ele te une, o nó, ele te aperta. Então, eu gosto de... gente, mas... Nossa! Essa é uma frase... E eu vi os nós ali, eu lembrei. Olha, é mesmo. Eu quero contar uma coisinha aqui para mostrar que realmente o que a Aline tá falando é verdade. A gente se conheceu numa empresa ano passado, trabalhamos muito pouco tempo juntas. Pouquíssimo, pouquíssimo. E aí eu saí dessa empresa e voltei, né, nessa transição de buscar trabalho. Eu conto no dedo, Andressa, as pessoas que me ligaram e falaram: eu vou te ajudar, me dá o teu currículo, o que você souber, a empresa que você precisar, e se eu tiver algum contato, se eu tiver alguma forma,
de te ajudar, eu vou fazer. Mas ela não ligou e falou, ela fez. Eu tô devendo um vinho pra ela até hoje, Tá porque mesmo, eu falei, gente? Ó, meu tá me Deus, devendo que vinho. vergonha. Vamos cobrar publicamente. Vamos cobrar. Um ano Tô aguardando. pede com juros, amiga. Eu Já acho pede que uma tem que ser caixa. dois, eu acho que vinhos. no Não, mínimo, uma caixa. No mínimo uma caixa. Mas é verdade, ela foi, eu conto no dedo. E eu Que conto bom. numa mão. Não, mas a Aline Eu conto numa sensacional. mão. As pessoas que me ligaram e falaram, tá, fica tranquila que você é boa, você é isso, você é aquilo. E E é toda real. vez que eu ligava e falava, Aline, você conhece alguém aqui? Conheço, me dá um Manda minuto. aí. Pá! 5 minutos depois, ela já tinha falado com a pessoa e manda currículo e blá, blá, blá. Então, isso é verdadeiro dela. É verdade. Não, ela Eu é não tô aqui rainha do puxando o network. saco, não. Mas é verdade, isso aconteceu mesmo. Show. Eu acho que o que a gente faz, não é fazer esperando nada em troca. Isso é um fato. Exatamente. Mas se você faz de bom coração, é impressionante como a sua Volta. vida vai pra frente. Vai pra frente. Então eu não quero saber o que a pessoa vai fazer com aquilo que eu tô dando Sim. pra ela. Eu estou dando o meu melhor. Sim. Então, se ela quiser Mas usar aí- isso de boa forma... E assim, eu tava fazendo algo que é verdadeiro. Sim. Você é uma Sim. mulher incrível, uma profissional incrível. E que se mostrou... A gente trabalhou pouco tempo juntos, sim. Mas eu vi a mudança daquele departamento. Eu vivi. É verdade. Porque era espelho no meu. Então, eu vi. Sim. Né? Então, eu sabia do que eu Sim. tava fazendo. Eu tava colocando, quando eu falava assim... eu vou indicar, amiga, aqui. Fulano, me ajuda. Porque eu sabia Que onde você eu estava tava indicando uma apostando. pessoa boa, claro. Exatamente. Mas você sabe que esse negócio de fazer e não esperar em troca, eu concordo também. Mas aí eu acho que tem que ter um parênteses nessa frase. Eu tô mudando essa frase, gente. Eu tô mudando. Mas eu acho que não é o esperar algo em troca, é ter uma valorização. Sim. Por Verdade. exemplo, ela me ajudou e eu valorizo isso. Sim. E aí, por exemplo, amanhã ela vai precisar de ajuda. Não é porque ela fez que eu vou, ela... Nossa, Tamara, lembra que eu te ajudei? Então tô esperando algo em troca. Não. O meu valor vai aumentar muito mais. Sim. O meu valor não, desculpa. O valor dela pra mim Sim. vai aumentar muito mais. Porque Com ela fez certeza. por mim. Então, assim, é não esperar algo em troca, mas sim, é a gente saber que a pessoa tá me valorizando, tá Sim. te valorizando pelo Sim, que sim. você Não, fez. isso com certeza. Entendeu? Eu fico muito feliz. É uma assim. troca. É Eu uma troca. fico muito feliz, de verdade. E foi a grata surpresa, tanto que a gente também criou uma amizade. Né? Verdade, A verdade. gente frequenta um aniversário dos filhos, Dos que filhos. é no mesmo Mesmo dia, dia, gente. gente, Mesmo mesmo dia. dia. Só tem diferença de idade, mas é no mesmo dia. É. A Teté e o Léo. Beijo, Teté e o Léo. Ai, João Gabriel, lindos. filho, te amo, tá? Amo todo, né? Porque fala de um. Agora eu vou ter que Adoro. dar. Você vai ver. Eu sei, Você eu vai sei, ver, eu né? sei. Aline? Você vai ver. Vitória, É. Natália, Emerson, Emanuele, Léo, Alex. Amo. Nossa, vocês. adorei. Ai, se eu fosse mais nova, juro pra você. Aí sim eu falo que a idade pesa um pouco por causa da energia, gente. É. Se eu fosse mais nova, acho que eu teria uns 4 filhos, mas nossa, Agora. É por Já. isso que eu comecei cedo. Cansa. Você viu, Lucas? 16 anos. E pra finalizar, meu amor, me fala você, assim, um legado que você quer deixar, sonhos que você tem. Pode ser o que você quiser falar, é aleatório. Ai, sonhos, a gente... Igual minha mãe fala, né? Sonho não cobra nada, né? Não custa nada. Não custa. Então, a gente sonha tudo que a gente puder, né? Eu tenho muitos sonhos, mas falando... É mais sentimental? Sonho? Do que você quiser, meu amor. Aqui não tem mimimi. Não, o meu sonho, gente, pra falar a verdade, é viajar 3 vezes por ano. Né? Esse é meu sonho Adorei. real. Pode ser 4? Amiga, Uma vez por Com certeza. trimestre. Eu tô colocando... faz por Vamos trimestre. 4, né? Não, Mas, Quatro. assim, vamos viajar fazer é meu por sonho quarter. Isso é real, viajar né, gente? Pra fora, né? Que você Esse tá é meu falando. sonho real, trabalhar pra conseguir viajar. Pode ser por quarter? Eu Então a acho. gente trabalha, adoro. viaja a cada Então, 3 esse é meu meses. grande sonho, né? E legado? E meu legado é deixar alegria. Eu Muito bem. acho que as pessoas... É tipo assim, ninguém vai chegar no dia que você estiver lá no caixão, né? E vai falar assim, nossa, como ela foi uma ótima empresária. Nossa, olha a mansão que ela tá deixando. Eu acho que as pessoas, elas é isso que eu quero, na verdade, né? Falar da minha Anota alegria. aí, viu, galera, que for lá. Falar da toma. minha alegria, da minha Da tua energia. energia, da minha vontade de viver, né? Essa situação, assim. Eu acho que é esse que é o Concordo. meu legado. Que eu Concordo. quero deixar aí.
Né? Muito bem, gente. Meninas! Ai, eu amei. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. De verdade. Foi show. Eu que agradeço. Obrigada pelo apoio, obrigada pela história. Pena que é pouco tempo, Olha, porque deixa eu só complementar. grande. Foi meu primeiro Podcast! Meu primeiro Adoro. podcast. Entrevista, qualquer coisa. Gente, eu não acho que eu me fui muito bem, não. Ai, Mas Lucas, tá valendo o Lucas é da primeiro. produção. O que você achou? Nota pra Andressa? 10. Ah, E pra Aline, viu? Lucas? E pra mim, E pra mim, então tá bom. Lucas? Estamos de parabéns. Show. Obrigada.